Muitas e muitas pessoas têm reclamado dessa questão do medo, né? Principalmente por essas questões todas que nós passamos aí, né? Gerou essa insegurança nas pessoas, gerou como que a gente pode dizer, né? A gente teve mais tempo, né? Para poder pensar certas coisas. Então, mas eu quero falar para vocês o seguinte: não adianta a gente ficar só focado no medo, tá, gente? Porque além dele paralisar, ele impede você de sonhar, não é mesmo? Quando você tem muito medo das coisas, a gente começa a limitar até os nossos sonhos. Então, assim, não desperdiça seu tempo, gente, buscando, às vezes também, um caminho muito perfeito para você seguir, não, tá bom? Porque, gente, o caminho perfeito, esse caminho infalível para a realização das coisas, ele não existe, tá bom? A gente precisa aceitar, né, os caminhos incertos, imperfeitos, inseguros da nossa vida, né? Então, porque isso faz parte, né? E a gente precisa sempre dar o nosso primeiro passo. Às vezes a gente fica esperando, tá tudo do jeito que você gostaria que tivesse, todo o alinhamento ali do sol, da lua, aquela coisa toda para você poder tomar uma atitude. Ah, aconteceu uma coisa, isso aqui eu não vou fazer, agora eu não vou fazer. Né? E fica sempre protelando, sempre criando uma situação para te impedir de avançar, né? De crescer. Então, o que acontece? A gente começa a dar os pequenos passos, comece no seu projeto, no seu sonho, sabe? Não fica protelando demais essas coisas, não. Tá bom? Porque à medida que você dá o primeiro passo, você cria uma nova perspectiva, tá? Uma nova forma de olhar. E aí, com essa nova forma de olhar, com essa nova perspectiva, isso vai te ajudar a dar o segundo passo. Então, a gente não precisa imaginar essa trajetória inteira, não. A gente vai tomando as atitudes que são necessárias no início. Faz o que é preciso fazer agora, no início, para você começar. Não deixa o medo te paralisar na sua caminhada, não, tá bom? Às vezes, mas o que eu quero precisa de muito dinheiro, mas nem tudo é só dinheiro, tá, gente? Às vezes o que você tá precisando é de conhecimento, né? Porque o conhecimento pode te criar outras alternativas, outra perspectiva, outra forma de olhar aquela questão. E outra, conhecimento é tudo, né? Quando a gente tem conhecimento, é como se você tivesse um atalho para realizar as coisas, né? Então, é importante, tá? Você não ficar também só focando no que tá faltando para você começar a sua caminhada, tá bom? Então, à medida que você der os seus passos aí, né? Cada novo passo que você der, você vai adquirir mais maturidade, mais força emocional, mais determinação, tá? E vários outros recursos que você vai precisar ali no longo da sua caminhada. Mas isso você só vai adquirir se você der os primeiros passos, né? Não adianta você ficar esperando ter maturidade ou ter mais determinação se você não começou, se você não se propôs a fazer isso, tá bom? Então faça isso é muito importante. Então, se é muito melhor, entenda, coloca isso na sua cabeça, que é muito melhor você estar ali na caminhada do que você ficar somente imaginando como seria, sabe, se eu fizer assim, depois que acontecer tal coisa, né, aquela coisa toda, e você acaba não fazendo nada. Então é muito melhor você estar na caminhada, mesmo com passos lentos, do que você não fazer nada, tá bom? Então é importante você lembrar sempre que não existe um caminho perfeito, tá, gente? Mas o importante é você ir avançando, porque esse é que é o objetivo da vida, é a gente ir avançando. Então você só vai avançar se você começar a caminhar, não é verdade? Então, gente, o que acontece? Às vezes, né, a gente tem muito medo. Por que a gente tem um medo? Porque a gente está usando o nosso foco de maneira errada, tá? Aí você deixa a sua mente ficar criando cenários, ficar criando situações, né, coisas horríveis ali. E o ideal é a gente usar a nossa criatividade, a nossa mente para imaginar coisas incríveis, né, que podem acontecer, né, ao longo desse processo, as descobertas que você vai ter, né, porque, gente, onde você foca determina a sua realidade. E às vezes a gente fica
né, nesse processo, focando só aonde a gente não quer. E isso com certeza vai gerar o seu medo. Não tem como, né? Se eu fico focando só no problema, só no conflito, só nas coisas desagradáveis, eu fico criando situações na minha mente ali, eu vivencio coisas, sabe, que não vão acontecer, né? E aí o que vai acontecer? O que isso traz para você? Medo. É claro que você vai ficar com medo, você vai ficar insegura. Então é importante, tá bom? A gente mudar esse foco, tá? Você ter esse foco, essa sua atenção voltada para o medo, gente, tá? Isso aí é o caminho, é a forma para você se manter paralisada mesmo. Então, a gente não tem essa história de ficar buscando o caminho perfeito, não, tá bom? Porque isso é uma atitude imatura, limitante, tá, gente? Não tem, eu tô esperando o momento perfeito para tal coisa acontecer. Não tem, tá? Não existe isso. Então tem gente que perde décadas da vida esperando o momento perfeito para tomar determinadas atitudes, fazer algumas coisas. E aí o que acontece? Né? Às vezes a pessoa já não tem mais aquela energia, às vezes passa tanto tempo, né, que a pessoa ela desiste, né, de si mesma, desiste do seu sonho. Então, a gente precisa ser mais racional, tá bom? Para entender a fonte desse medo, porque muitas vezes esse medo é só emoção, tá, gente? Não tem nada de razão, a gente precisa ter esse cuidado para a gente ter um olhar mais racional, tá, para esse medo. Claro que existem, né, gente, alguns fatores de risco que precisam ser considerados, tá? E muitas vezes eles justificam a nossa paralisia temporária. Temporária, tá, gente? Porque a gente também precisa avaliar isso aí, para que a gente consiga, assim, seguir em frente com mais responsabilidade, tá bom? Então, se houver uma situação real, né, que te paralisa, tudo bem, espera aí, vou raciocinar, vou entender isso daqui e depois, entendeu? Continuar, tá? Criar estratégias para que você continue na sua caminhada ou que você comece a sua caminhada, tá bom? Porque esse medo paralisante, gente, ele é um medo irracional, tá bom? A gente sempre tem alternativas, a gente sempre tem que buscar uma forma, uma maneira de solucionar alguma coisa que está impedindo o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Todo mundo veio aqui para evoluir, não é mesmo? Então, se a gente está vivendo alguma coisa que está impedindo o nosso crescimento, a gente tem que avaliar isso e buscar alternativas de solucionar, né? Ou alternativas de diminuir essa situação que está impedindo o seu crescimento. Porque o crescimento é uma ordem natural das coisas. E se você não está crescendo, se você não está evoluindo, se você está paralisada, tem algo errado acontecendo aí e que precisa ser cuidado, precisa ser tratado, entendeu?